Boa tarde. Professor, Oi, o senhor tem aula todo dia? não sei. Aqui com vocês? Sim, com a gente. Não, todo dia não. Ah, outra Só pergunta. nos. O senhor já tem a nota da Oi, gente? eu tenho, só que eu não posso falar aqui não, porque senão vai embaralhar muito. Você vai lá no grupo, você fala comigo no individual, no privado. Tem até algumas pessoas que já começaram a falar comigo no privado, e aí eu repasso a sua nota, tá bom? Terminando a aula, você Ah, pode me perguntar, que aí eu repasso. Agora, aqui mesmo, não dá, porque senão todos vão querer saber e a gente vai passar a aula só passando Oi, notas, professor. certo? Professor, Oi. é que a Larissa mandou avisar que ela tá sem celular e não tá dando pra ela entrar. Então vamos lá, a gente já está nas faltas da Larissa, quem mais? Não está aí hoje. Marlon está aí? A Saele, aqui, a Saele também. A Isis, está aí a Isis? Isis também não. E o Marlon? Marlon tá, né? Pronto, Marlon, beleza. Tô. Então é só a Isis, a Odissaela e a Larissa. Não é isso? São essas três. E a da Larissa é justificada por conta do dificuldade com o telefone. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver, a proposta para a nossa aula de hoje é nós vermos um pouco sobre o clima e sobre os domínios morfoclimáticos, sobre a vegetação da Europa. E aí, assim, nós terminamos esse panorama geográfico sobre a Europa, tá bom? Então, para nós vermos sobre o clima europeu, você vai abrir o seu livro lá na página 154, tá? Livro de Geografia, página 154, para nós iniciarmos a nossa aula. Vamos lá. Então, aberto o livro, nós vamos ver que a Europa, apesar de dela estar, vamos falar da maneira mais fácil de nós entendermos, apesar dela estar da metade do planeta para cima, ela ainda tem uma diversidade muito grande de clima, certo? Uma diversidade muito grande de clima. Então, ela está completamente no hemisfério norte. Como eu acabei de falar, da metade para cima. Mas mesmo assim, ainda há uma diversidade muito grande. Vamos ver essa diversidade de climas, vamos ver um pouquinho sobre cada clima, tá? E aí, aquilo que você for perguntar ou alguma observação, você vai colocando no chat aí, eu vou acompanhando, tá bom? E se você precisar fazer alguma participação auditiva, você também coloca no chat aí, professor, eu poderia falar, e aí a gente vai. Isso quer dizer que você não pode falar, não, só quer dizer que tem que ser feito com ordem, tá? Então, na página 154, fala assim: localiza-se totalmente no hemisfério norte, acima do Trópico de Câncer. A Europa apresenta uma diversidade grande de climas, pois chega a adentrar no círculo polar ártico. Então, ela vai do quente, não tão quente, mas ela vai do quente até o congelado. Então, do quente ao congelado tem aí uma diversidade de clima, certo? Falando de uma maneira fácil nós entendermos, né? Então, o primeiro que nós observamos, o primeiro colocado aí no nosso livro, é o Mediterrâneo, tá? E o Mediterrâneo, sobre o Mediterrâneo, o livro fala assim: bem caracterizado no sul da Europa, possui verões quentes e secos com invernos chuvosos. Ocorre na Espanha, na Grécia, na Itália e em Portugal. Parece muito com o nosso, por quê? Porque nós estamos ali, nós somos cortados pela linha do Equador, certo? E boa parte do nosso Nordeste é bem parecido, o nosso clima do Nordeste é bem parecido com o clima da Espanha, Grécia, Itália e Portugal, que é um clima quente, um clima seco e com invernos chuvosos. Tá bom? Então, por estar próximo à linha do Equador, porque está no sul da Europa, por estar próximo à linha do Equador, o clima ele se assemelha ao nosso, que o nosso Brasil ele é assim, nosso Brasil. Aqui é a linha do Equador, o nosso Brasil ele é cortado pela linha do Equador. E esses países eles estão aqui por cima, mas estão pertinho
da linha do Equador, aí tem um clima quente, seco e chuvoso. E aí agora ele passa lá para quase na parte de cima, o clima subpolar. Primeiro clima é o clima mediterrâneo. Ah, professor, eu só preciso saber isso do clima mediterrâneo da Europa? Sim, é porque a nossa geografia, nós estamos passando por uma fase de introdução geográfica. E, a título de introdução, no 8º ano, essas são as informações sobre o Mediterrâneo europeu. Professor, mas eu queria saber mais. Parabéns para você, porque você quer saber mais. Eu fico feliz por isso. Vamos pesquisar, vamos na internet, vamos no YouTube, vamos ver fotos, vamos estudar sobre o clima, vamos ver vídeos demonstrando as várias fases climáticas da Europa, tá bom? Então, aprofunde. Se você quiser saber mais, aprofunde, que é muito importante. Não deixe passar essa vontade de querer saber mais. Clima subpolar. Em latitudes próximas ao Ártico, já lá em cima, né, pertinho lá de cima, possui invernos longos e rigorosos que podem atingir mínimas de menos 50 graus Celsius. Você imagina o que é menos 50 graus Celsius? O refrigerador da sua casa, ele funciona a menos 8, dos melhores funciona a menos 8 graus Celsius. E tudo congela, né? Tudo congela. Menos as frost free, mas tudo congela. Imagina menos 50 graus Celsius. Se você espirrar, antes do espirro chegar no chão, se você cuspir, antes da saliva chegar no chão, ela congela. É mais ou menos isso aí. Então, e no verão, as temperaturas ficam entre 16 e 21 graus. Isso ocorre na Suécia, na Finlândia, na Rússia e mais ao norte da Noruega. O verão lá, na hora que está muito quente mesmo, é o nosso muito frio aqui. Aqui, quando nós estamos tremendo de frio, quando você não aguenta mais de frio, a temperatura está em 23, está em 24 graus, e o povo já está todo enrolado, tudo morrendo de frio. E lá, nesse clima subpolar, quando está muito quente, que ninguém aguenta mais de calor, está entre 16 e 21 graus. Para você ter uma ideia de como lá é frio. E como o ser humano se adapta, certo? Como o ser humano se adapta. Com certeza, quando tem 21 graus lá, eles reclamam de calor. Que nem quando nós reclamamos aqui, quando nós chegamos em 36, 38 graus. Tá bom? Então, esse é o clima subpolar. É um clima de inverno chuvoso, um clima de temperaturas que vão de menos 50 até 21 graus. Tá bom? Até 21 graus. Realmente, Yasmin, tem gente que quando chega pelos 28 graus já está se enrolando com frio. Né? Você tira pelas nossas noites. As nossas noites daqui de Aracoiaba, elas são noites que oscilam entre 27 e 30 graus. Quando bate os 27 graus aqui, todo mundo corre para dentro de casa para se enrolar por causa do frio. 27 graus, imagina. Aí deixa essa temperatura aí cair para 21 graus. Deixa isso aí cair para 16 graus. Se cair para 16 graus, ninguém sai de casa porque as portas das casas congelavam. Eu estou falando isso literalmente, né? Porque do jeito que nós temos medo de frio, é capaz das nossas portas congelarem com 16 graus. Mas como nós não chegamos a isso aí, vamos seguir. Clima temperado, certo? É o próximo clima. Nós já vimos o Mediterrâneo. Vai ser rápido. Sobre clima é rápido. As informações são curtas, a aula vai ser rápida. Nós temos o clima mediterrâneo, nós temos o clima subpolar, e agora nós vamos para o clima temperado. O clima temperado, principalmente o oceânico, o clima temperado oceânico, ali pertinho do oceano, você vê aí o mar. O temperado oceânico, ele é mais ou menos assim. Nós vimos o que está embaixo da Europa, que é o Mediterrâneo, certo? Vamos imaginar mapa. É bom sempre a gente estudar geografia imaginando mapa. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Nós vimos o que está embaixo da Europa, que é o Mediterrâneo. Nós vimos o que está em cima da Europa, que é o subpolar. Agora nós vamos ver o que está do lado da Europa, certo? Do lado, que é o Mediterrâneo, tá bom? Que está do lado, tá? Assim, desse lado aqui, um pouquinho do lado para baixo, nós podemos dizer que está a noroeste, a sudoeste da Europa, tá bom? Está o sudoeste da Europa. Então, o clima temperado oceânico ocorre na Europa Ocidental, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda e outros. É bastante influenciado pela corrente marítima quente do Golfo, que ajuda a tornar as temperaturas mais amenas. Aí, sobre a corrente do Golfo, é importantíssimo esse próximo parágrafo. Tá? Talvez de tudo que o livro vai falar sobre o clima mediterrâneo, o que esse parágrafo vai falar
é importantíssimo. Ele diz assim: a corrente do Golfo faz a diferença entre uma Europa toda congelada e uma Europa com a presença de diferentes variações de climas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a corrente do Golfo, essa corrente que você está vendo no mapa da página 155, certo? Essa corrente é o que faz a diferença na Europa. Se ela não incidisse sobre a Europa, ou se a Europa não tivesse essa corrente, ela seria um continente completamente congelado. Tá bom? Então, olha a importância dessa corrente do Golfo. Tá bom? Então, eu amo frio, também amo frio, Guilherme. Só que frio demais também não dá certo, né? Frio demais não dá certo. Tá bom? Mas é bom, frio é bom. Certo? O nosso frio aqui é bom. Certo? Agora um frio de verdade, com neve, com isso e com outro ali, é bom só para visitar. Certo? É bom só para visitar, mas para morar é complicado. Imagina todo dia de manhã você ter que pegar uma pá e sair cavando a neve na frente da sua casa para poder você sair de casa. É complicado. Bom para tomar sorvete, né? Você pega um copo de suco, você põe na janela, espera 5 minutos e você tem sorvete. Mas, fora isso, não é legal, tá? Mas não é tão legal, tá? Vamos lá. Então, olha aí, voltando para o parágrafo, como é importante. A corrente do Golfo, ela determina a existência não a existência, mas ela determina a moradia na Europa. As pessoas, elas conseguem sobreviver na Europa, elas conseguem viver na Europa por conta dessa corrente, porque senão a Europa inteira estaria congelada e aí a população ia ser bem pequena, certo? Porque tem pessoas assim, professor, mas as pessoas não conseguem viver na Europa? Consegue, tem pessoas, o pessoal lá da Finlândia, o pessoal da Suécia, certo? Lá de cima, da própria Noruega, uma partezinha da Noruega ali, é muito frio, é tudo congelado, certo? E é congelado praticamente o ano todo, mas eles conseguem sobreviver, só que é uma pequena porção de pessoas, tá certo? Pequena porção de pessoas. Guilherme, compre aí uns ovinhos para nós. Bom? A chuva. Não, falando da diferença, né? Aí ele fala da diferença, que é importante, tá? O frio continental para o leste, o mediterrâneo para o sul, e polares e subpolares ao norte. As chuvas se concentram no inverno e na primavera. Já o clima temperado continental tem influência no centro do leste da Europa. Isso se caracteriza por grande amplitude térmica, pois está sob efeito da continentalidade, tá? Da continentalidade. A gente já viu o que é continentalidade, né? É o continente agindo por sobre o litoral, certo? A ação térmica do continente para o litoral. A continentalidade. Então, devido à menor influência do oceano, recebe menor umidade e as chuvas são reduzidas com predominância no verão. O clima temperado continental tem a média térmica entre -3 no inverno e não ultrapassa os 10 graus no verão. Então, olha aí. Não chove muito. É um lugar que não chove muito, certo? Porque não tem tanta incidência do mar, certo? Do oceano. Por quê? Por causa da continentalidade, né? A influência do continente sobre o litoral. Então, essa parte aí é uma parte que não chove muito. Então, é uma parte com um clima temperado, certo? Um clima mais ou menos. Mas olha aí o que eles chamam de clima mais ou menos na Europa. O clima mais ou menos da Europa é um clima que vai entre uma temperatura entre -3 graus, quando está frio ali fica -3, certo? E quando está quente, muito quente, que ninguém aguenta, está em 10 graus, certo? 10 graus. Esse aí é o clima temperado continental, tá? Nós vimos o Mediterrâneo, nós vimos que o Mediterrâneo, ele não esquenta, ele fica tranquilo ali por causa da corrente do Golfo, certo? Esse aí é o clima temperado mediterrâneo. O clima temperado continental, esse sim, ele é um pouquinho frio, né? Entre -3 e 10 graus, tá certo? Seguindo, na parte central e leste, como na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia, alcançam -38 graus Celsius no inverno e nos verões acabam por transpassar os 10 graus. Passando ali mais para o lado, né? Aí na Rússia, na Bielorrússia, fica um pouquinho menos frio,
só um pouquinho menos 38 graus, tá bom? Menos 38 graus, tá? Você tem que escovar os dentes numa fogueira, porque senão a pasta congela nos seus dentes. Deve ser mais ou menos desse jeito aí, né? Você tem que escovar os dentes perto do fogo, senão a escova de dente congela. Então, escova os dentes com água quente, né? Provavelmente eles escovam os dentes com água quente, tá? Uma coisa é certa, eles têm que escovar os dentes, né? Então, todo dia, 3 vezes ao dia, tem que pôr água na boca, tem que passar a escova ali com água, com espuma. E se for num lugar muito frio, a escova vai congelar, e aí como é que tira a escova da boca? E tá com a boca fechada, a boca tá congelada, como é que pede socorro? Imagina o desespero. A escova de dente pregada na boca, você segurando, tentando puxar, sem poder pedir socorro a ninguém, porque você não pode falar. Então, provavelmente, ali uma águazinha quente e tal, talvez seja isso aí. Eu sei que a temperatura vai de menos 38, quando está frio, até quando está muito quente, 10 graus. Passa um pouquinho ali dos 10 graus no verão, certo? No verão. Ali, quando chega em 10 graus, todo mundo põe um biquíni, todo mundo põe lá sua roupinha de verão, aí vamos lá pegar um solzão de 10 graus. Se chegar a 10 graus aqui, o pessoal não bota nem a cara fora. Mas quando chega em 10 graus lá, todo mundo bota lá sua roupinha de verão, vai tomar um solzinho lá no jardim, passear no jardim e tal. Então, o verão deles é um pouquinho a mais de 10 graus. Isso aí acontece aonde? Acontece na parte leste, certo? Da Europa, que é Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, tá bom? Mas nessa região aí, região pertinho também, tá? Então, agora, o frio de altitude ocorre em áreas montanhosas, certo? Então, nós vimos o clima mediterrâneo, nós vimos o clima subpolar, né? O clima mediterrâneo embaixo, o clima subpolar em cima, nós vimos o clima temperado, que é desse lado, certo? Aí nós vimos o temperado mediterrâneo e nós vimos o temperado continental, tá bom? Então, nós estamos vendo dos lados. Agora, nós vamos ver na parte de cima do continente, certo? O continente aqui, nós vamos ver como é o clima aqui em cima, nas montanhas, tá bom? Como é que fica o clima nas montanhas. Nós estamos vendo o clima de chão. Isso aí é tudo na parte baixa. Agora, vamos ver o clima da parte alta, que é o frio de altitude, tá? Eles têm esse lá. É o frio de altitude. Esse clima ele ocorre em áreas montanhosas, como nos Alpes. Nós já vimos esses três aí, você sabe o que é cada um. Como nos Alpes, nos Pirineus e nos Apeninos. Certo? Então, nos Alpes, nos Pirineus e nos Apeninos, ali ocorre o clima frio de altitude. Tá bom? As nevadas e geadas caracterizam o inverno rigoroso e longo. A presença de montanhas é responsável pela manutenção regular. Então, é um lugar muito frio, é um lugar que neva, é um lugar onde sempre tem gelo e é um lugar que chove o ano todo. Tá bom? Esse aí é o clima frio de altitude. Professor, onde é que ocorre esse clima frio de altitude? Só nos altos, só nas montanhas, que são os Alpes, que são os Pirineus e que são os Apeninos, certo? Nós já vimos, na aula passada, o que são Apeninos, o que são Pirineus e o que são os Alpes, certo? Nós vimos até que existem dois Alpes na Europa, né? Existem os Alpes escandinavos, que é lá em cima, e lá embaixo, na parte de baixo, tem os Alpes suíços, né? Nós até falamos das Olimpíadas de Inverno, que acontecem nos Alpes suíços, tá bom? Então, naquela hora que nós estávamos falando sobre isso, nós estávamos falando sobre os Alpes, que são os lugares muito altos. E aí nós vimos que os Pirineus são as cadeias de montanhas, né? Que são longas, né? Muitas montanhas de lado uma da outra, montanhas muito altas. E nós vimos que os Apeninos também são montanhas muito, muito altas, mas são montanhas isoladas e não em forma de cadeia. Então, nesses lugares aí é onde ocorre o clima de frio de altitude. Tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho de hidrografia. Hidrografia. O relevo europeu tem bastante influência na hidrografia do continente devido à presença de 2/3 do seu território de águas planas. Tá? As planícies fluviais, com os rios navegáveis, proporcionam um aproveitamento econômico com o transporte de mercadorias com custos muito reduzidos. A Europa ela é cheia de rios. A Europa é cheia de lagos, certo? E não é um lago como um lago que nós conhecemos, porque nós, na nossa realidade nordestina,
nós falamos de lago, nós pensamos ali em uma lagoa, o que nós chamamos de lagoa, né? E nós pensamos em um açude ali, um açude que dá até para você atravessar nadando, ou então você pega um barquinho ali, com 5 minutos você chega do outro lado, um açude que você consegue ver o outro lado do açude, tá? Esses são os nossos açudes grandes. Nossa, que açude grande, olha ali onde está o outro lado dele. Né? Só que na Europa existem lagos que você não consegue ver o outro lado. Na Europa existem lagos que demoram horas para ser atravessado, certo? Enquanto nós demoramos aqui, sei lá, 20 minutos de barco, 15 minutos de barco para atravessar o nosso maior açude, certo? Atravessar de um lado ao outro, na Europa existem lagos que você demora 2 horas, 3 horas para sair de uma margem à outra, tá bom? Então, são grandes lagos onde pode haver navegação, onde pode haver transporte de mercadorias. E os rios também, não é que nem o nosso rio aqui, que se você pular muito forte de um lado para o outro, você se bate do outro lado do rio sem nem cair na água. Né? Não é um riachozinho, não é um córrego, não. Nós temos um córrego aqui de, sei lá, alguns metros de largura, nós chamamos de rio lá. Os rios são longos, são largos, onde passam navios, onde passam navegações, embarcações, certo? Onde passam embarcações que também transportam mercadorias. Então, isso aí favorece muito, por quê? Porque o transporte fluvial é um transporte barato, certo? É mais barato do que o transporte terrestre, mais barato do que o transporte aéreo. Então, eles conseguem economizar muito com o transporte fluvial. E boa parte da água na Europa está em terreno plano, certo? E aí favorece mais ainda esse transporte, tá bom? Isso é o que ele está falando no primeiro parágrafo. E aí, no finalzinho do primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, as regiões mais elevadas, onde predominam as cordilheiras, têm um papel importantíssimo com o nascente de muitos rios importantes, pois funciona como área de dispersão das chuvas e barlavento, ou na época dos derretimentos de neve. Barlavento é o lugar que recebe o vento, tá bom? É o lugar onde o vento sopra, certo? O vento sopra para cá, então aqui é o barlavento, tá? Então, essas montanhas, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas diminuem a pressão do vento sobre a Europa. Lembra que eu falei na aula passada, nós estávamos falando na aula passada sobre aquele paredão, né? Literalmente um paredão. Então, ali diminui muito a incidência do vento sobre a Europa. Tá? E esses altos, eles são muito importantes porque de lá onde saem os mais importantes rios da Europa. É a nascente dos mais importantes rios da Europa. Estão ali, certo? A nascente dos rios estão ali, então, por conta disso, fica uma região bastante importante. E existem rios muito importantes na Europa, e nós vamos ver esses rios agora. Ó, a página 156. Página 156, para nós vermos alguns dos rios importantes da Europa. Primeiro rio é o Loire, certo? O Loire, ou então, como nós chamamos de Liger, certo? Em português, Liger. O Loire ou o Liger em português. É o maior rio da França, pois atravessa o país de leste a oeste. Nasce em Ardèche e percorre 1.012 quilômetros por toda a França, para desembocar no Oceano Atlântico, na região de Loire-Atlantique, através de um estuário. É o maior rio em território francês. Então, é um rio muito importante, por quê? Porque ele atravessa a França de um ponta a outra, certo? Ele corta o país, certo? Corta o país, literalmente. Onde começa a França, começa o rio, onde termina a França, termina o rio. Então, é muito importante, certo? É 1.012 quilômetros de comprimento. Tá? O outro rio é o Elba. Ele nasce nas montanhas de Carconoz, com altitude de 1.386 metros acima do nível do mar, no norte da República Tcheca, na Europa Central. Ele percorre a Alemanha até a foz do Mar do Norte, em Cuxhaven, ainda na Alemanha. Tem 1.165 quilômetros de extensão e a sua bacia ocupa 148 mil quilômetros quadrados. Então, é um rio muito largo e um rio muito extenso, certo? Ele tem 1.165 quilômetros de extensão, tá? De extensão. Aí ele começa na República Tcheca, passa ali pela Alemanha e ainda na Alemanha ele chega ao mar. Também tem a sua devida importância, principalmente porque ele nasce lá em cima,
E aí ele vem lá de cima, ele sai banhando a Alemanha toda, e aí, passando pela Alemanha, ele chega no mar. Olha a importância dele. Um outro rio, e um rio que nós conhecemos, né, nós já ouvimos falar desse rio, esse aqui é um dos que nós conhecemos. O Elba, ele é conhecido. O Loire não é muito conhecido, não, mas o Elba, às vezes a gente até fala do Elba. Mas esse a gente fala, certo? O Reno. O Reno é um rio muito conhecido. Provavelmente você já falou, você já estudou alguma coisa sobre ele, você já ouviu falar durante as aulas sobre ele. Então, o rio Reno, a sua nascente é nos Alpes, no leste da Suíça, e percorre 4 países. A Liechtenstein, a Austrália, a Alemanha e a França, certo? Ele percorre 4 países. É o Liechtenstein, a Austrália, a Alemanha e a França, até desaguar no Mar do Norte, na cidade de Roterdã, nos Países Baixos, depois de 1.233 quilômetros. Então, é um extenso. Se você achou que o Loire, que Rio Grande atravessa um país, esse aqui atravessa 4 países, certo? Se você pegar um barquinho e você entrar num rio desse, aí você vai passar por Liechtenstein, você vai passar pela Austrália, você vai passar pela Alemanha e você vai passar pela França sem nem sair do barquinho. Sem nem sair do barquinho. Você vai passar por 4 países sem nem sair do barco, se você conseguisse navegar por esse rio em todo a sua extensão. Não é que, eu não estou querendo dizer que ele não é navegável. Eu estou querendo dizer que provavelmente não é possível navegar por ele em toda a sua extensão, de ponta a ponta, tá? O outro rio é o Rodano. O Rodano surge na geada de Valaces, com altitude de 2.150 metros, lá nos Alpes suíços. Percorre 812 quilômetros pelo território suíço e francês e desemboca no mar Mediterrâneo, na bacia hidrográfica sua bacia hidrográfica abrange 95.500 quilômetros quadrados, certo? Ele também é um rio muito largo e um rio muito extenso, tá? Um rio largo e um rio extenso. Seguindo, o rio Volga, que também é um rio conhecido, certo? Professor, quais são os rios mais conhecidos da Europa? Provavelmente eu diria para você, pelo menos se pedisse para me lembrar, em qualquer momento, eu lembraria do Volga e do Reno, certo? Que são os rios mais falados da Europa. Os outros, provavelmente, eu não lembraria, mas o Volga e o Reno, com certeza, eu lembraria desses dois, tá? E o rio Volga é um rio inteiramente... Ele nasce no planalto de Valdai, no norte da Rússia, e deságua no Mar Cáspio, a sudoeste também da Rússia. Possui 3.668 quilômetros de extensão e banha uma área de 1.380 mil quilômetros até o Rio de Janeiro. Mais ou menos isso aí. Certo? Chegando ali para São Paulo, mas daqui é São Paulo. Teria um rio daqui para São Paulo. Você entrava no barquinho aqui, você esperava a maré levar, era só você dormir. Quando o rio batesse lá no final, estaria em São Paulo. Né? Até parece que para navegar é assim, né? Mas esse aí é o rio Volga, um rio muito extenso. E, apesar de toda essa sua extensão, ele está completamente na Rússia, certo? Ele está completamente na Rússia. Domínios morfoclimáticos, certo? Vegetação. Ao sul do continente europeu, temos a vegetação mediterrânea, certo? Ali, sul Mediterrâneo, perto do mar Mediterrâneo, né? Está até marcando aqui, ó, no mapa você vê, tracejado, né? Eu acho que você tem um laranja esverdeado, um verde alaranjado, uma coisa assim. Um verde amarelado, um amarelo esverdeado. Essa cor aí que você está vendo aí embaixo, certo? Vegetação mediterrânea. Formada por árvores, em geral de pequeno porte, com nódulo no tronco e de folhas perenes, sempre verdes. As árvores são as mais ou menos espaçosas entre si, que permitem o desenvolvimento de um extrato arbustivo constante. O extrato herbáceo é de baixo porte, devido ao grande período de seca do verão. As espécies mais comuns são sobreiro, asnieira, oliveira brava, certo? Alforrabeiras e outros exemplos aí da vegetação nessa região. Isso aí é mais marcante em quais países? Portugal, Itália, Espanha e Grécia, tá?
Então, essa vegetação aqui, a vegetação mediterrânea, é uma vegetação característica desses países, Portugal, Itália, Espanha e Grécia. A extensão, as extensas pastagens do sudeste da Europa caracterizam-se nas pradarias e estepes, certo? As pradarias e estepes, você já encontra elas de lado, certo? Da vegetação mediterrânea. Você olha aí no mapa, aquele verde amarelado que falei, aí agora você vai ver um laranja, tá bom? Então, onde está esse laranja aí, pertinho do Mar Negro, pertinho do Mar Cáspio, você deve estar vendo aí no mapa, né? O laranja perto do Mar Negro, perto do Mar Cáspio. Nessa parte laranja aí, predomina a vegetação de pradaria e estepes, tá bom? As herbáceas e gramíneas dessa região crescem sob um dos solos mais férteis da Europa. As estepes e pradarias ocorrem na Bulgária, Sérvia, Romênia e Hungria. Tá bom? A região aí é uma região de Bulgária, Sérvia, Armênia e Hungria. As florestas ao norte são chamadas de taigas. Florestas ao norte aqui você já vê essa parte essa parte aqui no mapa você vai ver lilás claro. Eu acho que é lilás claro isso aí, certo? Lilás claro. Então, nessa parte aí do lilás claro, porque lá em cima tem um pouquinho de lilás escuro, certo? Isso aí é a vegetação de altitude. Lá em cima, ó, nos Alpes, certo? E nas montanhas você vê um lilás bem escuro. Isso aí é a vegetação de altitude que nós vimos. E aí, na vegetação um pouquinho de lilás mais claro, o mais claro de todos é a vegetação, certo? Onde tem taigas, tá bom? E é sobre ela que nós vamos falar agora. As florestas são chamadas de taigas, florestas de coníferas e florestas boreais. O que é uma floresta conífera? Lembra dos pinheiros? Não são assim, né? A maioria das árvores são feitas em cone, justamente por conta da região, de uma região onde é frio, certo? Então, as árvores, elas se preparam para quando a geada chegar, certo? Não agredir tanto. Então, a maioria são coníferas. Você vê aquelas árvores de vários pinheiros, aquelas florestas nos filmes que vocês assistem, que existem vários pinheiros, várias árvores, até que não são pinheiros, mas que parecem com pinheiros, que são árvores coníferas. Isso ali é uma vegetação predominantemente de taigas, tá bom? De taiga. Ou floresta boreal. E podem ser observadas nas partes setentrionais, na parte do norte, lá na Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia, onde predomina um clima subpolar, né? Onde é muito frio, onde cai neve, onde cai gelo. A maioria das árvores, elas são assim, elas são coníferas. Tem a pontinha lá em cima, elas vão ficando mais larga embaixo, tá bom? Por conta dessa questão do gelo. Os principais espécimes desse tipo de vegetação são as coníferas, como os pinheiros. Os que nós mais conhecemos são os pinheiros, né? Mas também tem os abetos, os laríceos, os espruços, certo? São parecidos com o pinheiro. Tá? Se nós olharmos, que nós só conhecemos os pinheiros, nós vamos dizer que tudo é pinheiro. Mas existem os pinheiros, os abetos, os laríceos e os espruços. São bem adaptadas para sobreviver em regiões frias, pois as folhas permanecem vivas durante todo o ano e não caem. Assim, podem realizar fotossíntese quando a luz solar fica mais incidente na primavera e no verão. Essa estratégia permite que não haja gastos de energia para produzir novas folhas. Em regiões de clima mediterrâneo, aparecem coníferas caducifólicas, como os laríceos. A vegetação de região mediterrânea já é uma região bem maior, né? Você vê aí a floresta temperada, subtemperada, tudo. Então, as florestas temperadas, parte verde, né? Parte verde do seu mapa aí na página 157. A parte verde do seu mapa. Tem assim, a floresta temperada predomina em toda a Europa, com a extensão do norte, sudeste e do extremo litoral sul mediterrâneo. Ela passa assim, ó, pela Europa inteira, certo? Sobra só a parte de cima e aquela parte de baixo. Mas essa vegetação, ela cruza a Europa completamente. Os climas com estações do ano bem definidas, inverno, frio e verão quente, são típicos temperados, nos quais é possível observar as árvores cadíferas que perdem as suas folhas no outono para se proteger durante o período de neve. A tundra é encontrada na Rússia,
e no extremo norte da Península Escandinava, onde predominam os climas polares e subpolares. As baixas temperaturas permanecem por um período de 7 a 9 meses. Imagina você morando num lugar onde passa 9 meses nevando. 9. Quantos meses no ano nós temos? 12. Você tem 3 meses para não sentir frio. Os outros 9 meses você sente frio. Na verdade, você tem 3 meses para não sentir tanto frio. Os outros 9 meses você sente muito frio, tá bom? Então, de 7 a 9 meses. E somente no verão as condições ficam menos adversas, certo? Fica um pouquinho melhor no verão, que são 3 meses durante o ano, tá? Menos adversas, permitindo o descongelamento do solo, do permafrost e o aparecimento de musgos, líquens e gramíneas. As mesmas condições são encontradas em mares em maiores altitudes comuns às cordilheiras e aos maciços europeus. Essa foto que você está vendo aqui embaixo, no seu livro, na página 158, essa foto aí é do chão no verão, certo? Aí é o verão, aí é o período mais quente da Rússia. Então, quando está muito quente na Rússia, o chão fica do jeito que você está vendo na sua foto, tá? Quando está muito quente, o chão fica desse jeitinho aí. Quando não está tão quente, aí é gelo, gelo e gelo, tá bom? Vamos para perguntas e comentários e alguma coisa mais aí que vocês queiram fazer? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre clima, hidrografia, vegetação? Nós temos 2 minutos para vocês fazerem os seus questionamentos. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, porque o chat saiu. De uma hora para outra tem pergunta aqui, eu não vi. Stephanie, a sua pergunta já foi respondida. Você demonstra aqui que não está gostando daqui, quer terminar a aula logo. O Roger respondeu para você. Roger, 14h20 mesmo. A gente só tem 2 minutos para comentários. Algum? Não tem comentários? Então, coloca o teu número aí para mim, tá bom? Para poder salvar. Eu já estou vendo com o Roberto uma maneira de nós fazermos uma chamada única para o dia. Mas até lá, vai ter que ser assim, tá? Todo professor que entrar vai pedir que você coloque o seu nome e o seu número, tá bom? Então, agora, no finalzinho da nossa aula, põe aí o seu nome e o seu número para eu poder registrar aqui. Não precisa colocar o nome todo, não, certo? Você coloca só o primeiro nome e o número, que aí quando eu olhar no número, eu sei que é você, certo? Tá bom? Eu já vou marcando aqui a presença de vocês já. Apesar do que, nós vimos as pessoas que faltaram, mas isso aqui é para ficar registrado no chat, tá? Tá certo? Ok, então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham ficado com um pouco sobre o clima, com um pouco sobre a vegetação e com um pouco sobre a hidrografia da Europa.